Sabe o que que você disse? Que eu já conheço esse tipo de pensamento, que tu não gosta de aparecer, que tu prefere ficar nos bastidores, que tu não quer chamar atenção. Mas isso tudo é mentira, porque na verdade você tem pavor de ser visto. E ser visto te lembra de uma coisa tua que é a tua própria vergonha. E o problema não é o palco. O problema é você acreditar que você não é digno de estar nele. Aí você diz que você é tímido, que você não quer se mostrar, que você é indiscreto, que você é introspectivo. Mas no fundo é que tu tem medo que se alguém te olhar de verdade pode acabar descobrindo que você não se acha o suficiente. Em terapia a gente chama esse esquema de defectividade de vergonha. E a gente tem vários vídeos aqui no canal falando disso. Então hoje a gente vai entender por que a gente acaba sentindo medo dessas situações, como a nossa família cria e ajuda a criar esse tipo de padrão, 7 comportamentos que a gente não percebe e várias dicas ao longo do vídeo. Já deve ter acontecido com você ou com alguém que você conhece, da pessoa ter que passar por uma situação de palestra, de ter que se expor e passar mal, às vezes vomitar, às vezes ficar dias sem dormir. Eu mesma não gosto e eu tenho sintomas de ansiedade antes, não tão fortes assim, mas também tenho sintomas de ansiedade, na hora eu fico muito nervosa e tem pessoas que já passaram por essas situações de chegar ao ponto de vomitar. Algumas pessoas também já conseguiram evitar situações dizendo que não podem, que estão doentes, às vezes até o corpo forma ali um empecilho dela estar presente e tudo isso porque essa situação ativa o nosso sistema de ameaça. Alguém já pode ter te ridicularizado na infância ou tu ter passado alguma situação dessas na vida. Diziam que você era exagerado, que isso não era para você sentir tudo isso, ninguém te preparou ou te ajudou a regular essa ansiedade e também te fizeram se sentir demais com todos esses sintomas. E aí o nosso cérebro cria essa associação automática de que se expor, ser o centro das atenções, poder passar por esse perigo novamente é um risco muito grande, é ameaçador e a gente vai responder fisiologicamente assim. A nível de terapia de esquemas mentais, quando a gente tem um esquema de defectividade e vergonha, a gente se acha falho internamente. Eu gosto de dar um exemplo que qual seria o motivo de eu esconder uma garrafa, por exemplo, essa garrafa de vocês? É porque, de certa forma, eu tenho alguma vergonha. Eu acho que vocês vão emitir algum julgamento ruim a respeito dessa garrafa. Então, quando a gente tem essa necessidade de se esconder, de não aparecer, internamente a gente acredita que alguma coisa nossa precisa ser escondida por ser falho ou por achar que vai criar um impacto negativo nas outras pessoas. A gente não pensa que vai surtir algum impacto positivo, que as pessoas vão admirar, não. A gente acha que vai passar por alguma vergonha. Então, o nosso sistema de alarme ele é ativado, a nossa amígdala fica mais reativa, nossos hormônios do estresse também são liberados. Aquela resposta de luta ou fuga ou um congelamento, de forma geral, nosso sistema simpático acaba sendo ativado. E tem pessoas que ficam tão nervosas que elas realmente não conseguem pensar direito e elas não conseguem ter uma resposta e isso vai acumulando um monte de experiências negativas e tem as pessoas que têm muito medo das reações fisiológicas que ela tem. Ela se percebe nervosa, quanto mais ela se percebe, mais ela se percebe e eu quero dizer, eu não quero ser redundante com isso, mas eu quero te mostrar que a pessoa começa a ficar hipersensível às reações fisiológicas dela. Uma noção autocentrada de si mesma, uma coisa de ela começar a se perceber demais, que é aquela coisa, né? A mão começou a suar, o coração começou a palpitar, ela começou a falar com uma voz mais trêmula e quando ela começa a perceber tudo isso, ela vai ficando mais ansiosa ainda. E até falando da própria vergonha, a gente vai emitindo ali um sentimento de inadequação, uma falta de motivação para se expor, uma hipervigilância do julgamento. Se a gente for ver a nível neurológico, a nível hormonal, a nossa serotonina ela vai baixando, a gente também vai desregulando a dopamina e a noradrenalina vai aumentando. Unindo essas duas informações que esse sentimento de inadequação vem dessa serotonina mais baixa, então essa reação fisiológica ela está sendo sentida a nível hormonal também. Essa dificuldade de se expor, essa falta de motivação de se expor vem da nossa desregulação da dopamina e a hipervigilância ali ao julgamento da nossa noradrenalina superativada. E por que eu tô te falando tudo isso? Porque muitas vezes a pessoa ela tem uma crítica tão grande aos efeitos físicos que ela tem, achando que ela realmente é muito falha, que ela tem isso, que ela não consegue entender
o porquê que isso acontece com ela, ela se sente muito culpada disso acontecer. E quando a gente vai ver a nível fisiológico, nós temos ali quimicamente um sistema que está viciado em achar que isso é ameaçador, que já provoca um monte de sintomas e que essas reações vão ajudar a gente a formar essas cognições ruins, vão ajudar a formar esses pensamentos ruins a nosso respeito, aos nossos sintomas físicos, às nossas atividades, às nossas respostas. E também entrando na linha de tentar tirar um pouco dessa culpa de você, vamos tentar entender a tua infância. Quando a criança ela vem ao mundo, aquela família recebe, ela vai ganhar bastante atenção e isso é natural na família. Mas quando ela começa a receber muita crítica, validação, em alguns contextos ela pode ser ridicularizada, ela vai associando a essa exposição a parecer a dor. E a gente pode ir generalizando também as situações. Pode ter sido só no ambiente familiar, mas aí eu já generalizo para outros ambientes. Ou pode ter sido no ambiente escolar, eu já generalizo lá para o meu ambiente familiar, para os meus primos, para um curso que eu fui fazer, enfim. A gente começa a desenvolver comportamentos para lidar com isso, comportamentos de evitação, esquemas mentais disfuncionais, e esses padrões vão se tornando cada vez mais fortes, consolidados. Os circuitos neuronais vão se fixando, e aí a gente cria essa crença de identidade, de ser alguém que não merece aparecer, ou que se vai aparecer vai ser ruim, que eu sou falho, que eu vou passar por tudo isso. Não vai ser uma coisa boa. E aí a gente pode criar todo um sistema de evitação de muitas áreas da nossa vida, onde cada evitação vai confirmar o medo. E quanto menos a pessoa aparece, mais medo ela tem. Menos repertório ela tem, menos habilidades sociais ela tem. E a gente vai ficando cada vez mais estagnado. E quais os tipos de família, então, que podem criar isso numa pessoa? Uma família muito crítica já é o início, né? Já é o que a gente mais supõe. Aí a gente tem aqueles pais perfeccionistas, que nada tá bom, nunca tá bom, né? Às vezes uma mãe muito perfeccionista com limpeza, muito crítica com estudos, críticas constantes ali, disfarçado um pouco de ajuda. E aí temos aquelas frases típicas. Você podia ter se esforçado mais, fulano fez melhor, ou fulano tá tão bem, olha o que o fulano tá fazendo. Isso não tá tão bom, melhor tu refazer, isso é pro teu bem. E aí vai criando essa ideia de ser inadequado. Tu deve ter lembrado ou deve ter associado a um comportamento bem típico dos pais, de comparação com primos ou com irmãos, com pessoas de outros contextos. E aí de quebra a pessoa vai criando esse comportamento de se comparar, que pode, né, que ela pode levar para o resto da vida. Outro tipo de família é a família invalidante, que vai ser aquela família que minimiza as conquistas daquela criança, não celebra o processo, trata aquelas realizações como normais, não fez mais que obrigação. E é aquela coisa, né? Ah, isso aí não foi nada demais, qualquer um ia conseguir fazer isso, não precisa se achar por causa disso. Eu sei que às vezes ouvir isso parece que isso não acontece, mas é bem frequente. Às vezes até na terapia, quando a gente vai fazendo a anamnese do paciente, a gente se choca, né, com histórias que a gente vai ouvindo dos pais. E a gente vê aquela pessoa que viveu e teve, eu não vou dizer assim, teve muitos êxitos, mas era um filho que era de dar orgulho a muitos pais. E a gente imagina que fosse dar orgulho para aquele pai e não. E a pessoa conta o quanto o pai não estava nem aí para isso, ou que o pai vivia os seus próprios problemas, que invalidava essas situações e a pessoa estava ali, tentando ser um orgulho, tendo disciplina numa fase onde crianças não têm, crianças são mais impulsivas, e a pessoa conta o quanto ela se esforçava para cumprir com todas as obrigações, para ser uma boa aluna, para não dar trabalho e nunca ser reconhecida por isso. Também a gente tem aquela família comparativa, que está sempre comparando com os outros, até a própria família. Eles têm esse vício de se comparar com os outros. Estão sempre usando outras crianças como exemplo, outras pessoas como exemplo, e eu sei que muitas vezes é na maior boa vontade, achando que isso vai trazer uma motivação para a pessoa correr atrás, mas na verdade a gente está ensinando ali um comportamento ruim para aquela criança. Porque além dela começar a se comparar e poder se comparar a vida toda, não, a gente não ensina uma certa individualidade. E é bem comum as pessoas falarem, né? Nossa, eu nunca seria tão boa quanto a minha prima que fazia isso, fazia aquilo. Na minha família todo mundo olhava fulano como o perfeito. E hoje tem a vida perfeita e a minha não sei o que, não sei o que lá. Porque isso não foi algo que ela criou, mas foi alguém da família ou pessoas da família que foram criando essa ideia. A gente também tem aquela família negligente que mistura um pouco de tudo, porque desconsidera, invalida as emoções,
ignora as necessidades emocionais das pessoas, tem uma ausência emocional e é algo que deixa até as relações muito estranhas, porque até quando a pessoa consegue alguma coisa, o que que ela recebe da família? Um silêncio. Tá bom, mas sem entusiasmo, uma mudança de assunto. Parece até que a conquista daquelas pessoas, além de não surtir efeito, às vezes até parece que ofende. E essa pessoa, ela vai se apresentar no consultório, falando contigo, numa pessoa que ela nem conta as coisas que aconteceram, várias coisas boas acontecem na vida dela, mas ela nem conta. Ela acha que as outras pessoas nem vão... Ela nem quer. Internamente ela já desistiu tanto das outras pessoas ficarem felizes pelas coisas dela que ela nem conta, ela nem quer, ela acha desnecessário. E é muito louco, assim, pra mim, porque a pessoa vem me contar um negócio, eu já fico super animada, né? E às vezes eu nem sei se foi bom ou foi ruim, porque a reação daquela pessoa fica, né? Sabe aquela coisa quando alguém te conta que tá grávida e tu diz, mas é bom ou é ruim, porque eu não sei o que fazer? É tipo isso. A gente também tem algumas figuras importantes na família que acabam gerando isso na pessoa. Por exemplo, algum irmão que é muito bem sucedido, algum parente próximo que é muito bem sucedido. E essa criança, essa pessoa, ela vive nessa sombra. E ela vai desenvolvendo aquela ideia de que ela nunca vai ser tão boa quanto aquela pessoa e ela até perde as esperanças, ela nem quer tentar mais. Ela realmente quer passar despercebida. Isso geralmente vem do irmão mais velho. E o que acontece com o irmão mais novo? Quando a gente tem um irmão mais novo favorito, aquele irmão mais velho pode se sentir que foi substituído, que não é especial. Ele para de tentar chamar atenção. Então eu sei que às vezes a gente vai ouvindo, nem sempre para pensar, mas a gente pode parar para pensar agora. Que tipo de família eu vim? Que frases que eu mais ouvia quando eu conquistava alguma coisa? Como é que a minha família reagia quando eu conseguia algum destaque em alguma situação? Que mensagens que eu internalizei sobre aparecer? Quais as crenças? Quais os medos? Os medos eles vêm por que embasamento, que justificativa eu mesmo me dou. Não a justificativa que tu dá para os outros, mas que eu mesmo me dou para aparecer. E anota isso que a gente vai usar depois, porque agora a gente vai ver comportamentos que a gente se sabota. A gente começa a evitar oportunidades, desmarca compromisso, não grava vídeos quando é importante para nossa carreira, finge que não é com a gente, que não é com nós o recado, mesmo sabendo que a gente tem capacidade, a gente não quer fazer, a gente se cala até alguém assumir alguma liderança, assumir alguma função que a gente poderia fazer e ganhar o destaque, mas a gente se omite, a gente não pergunta, a gente não expõe ideias legais, a gente vai criando uma crença de que as nossas ideias não têm valor, ou de que todo mundo pensaria isso, de que um monte de coisa assim, sabe? Eu sei que quem tá nesse vídeo vai entender. E a gente vai criando justificativas muito lógicas para esses comportamentos. Então, é muito difícil a gente perder se a gente não tiver a fim de tirar essas mentiras que a gente mesmo criou ao longo da vida. Essa semana mesmo eu ouvi um paciente falando que ele disse assim, eu sei que muitas vezes eu falei que eu precisava trabalhar de noite, mas na verdade no fundo era porque eu não queria sair. E não queria sair pelo um desconforto emocional. A gente sabe, eu sei que você sabe, só que quando a gente quer mudar isso, a gente precisa ter coragem para encarar. E quando a gente fala coragem para encarar, eu até quero expor aqui um pensamento corajoso que eu sempre tento colocar em prática e pensando o quanto seria difícil implementar muitas coisas que a gente escuta e acha bonito. Porque eu ouvi, é importante a gente ser generoso, pensar no outro, pensar no coletivo, eu achar legal, é uma coisa. Como é que eu implementaria isso na minha vida? A partir de agora, a partir da próxima coisa que eu for fazer? Será que teria que ser eu pensar na outra pessoa, eu fazer uma doação, eu querer ajudar de alguma forma, eu fazer um trabalho voluntário? Como é que seria na prática? Será que eu estou disposta emocionalmente a fazer isso? Às vezes a gente acha tudo muito bonito, esses discursos, mas a gente só se arrisca nas partes que a gente está afim. Isso também é um ponto cego que a gente tem que ter coragem de ver. E a gente pode observar também as nossas reações de evitação. E, por exemplo, tem pessoas que elas recebem alguma oportunidade de fazer algo legal, elas ficam felizes e depois elas acham que não vão ter muito como contribuir. Ou que vai ser ruim, ela começa a pensar depois e vai descredibilizando a vontade que ela teve. E tem outras pessoas que elas recebem a oportunidade e já de cara elas já associaram tanto essas situações a medo que ela já sente medo na hora e é mais difícil reverter ali para um pensamento mais positivo. Por isso que nós temos que ter essa força de vontade para entender os movimentos do nosso pensamento.
dizer, isso eu falo porque eu atendo muitas pessoas que estão ali confrontando seus pensamentos, estão tentando alguma coisa. E é muito comum a gente dizer que não sabe por que responde assim. Eu só sinto medo, eu só fico nervosa. Mas não, tem muita coisa ali no meio que é isso que a gente precisa entrar com força de vontade para poder mudar. O psicólogo ele tem muitas estratégias para trazer isso do paciente. E o paciente ele dá muita volta, mas a gente tem noção de que o ponto está ali. O ponto que eu quero saber está ali. Se o paciente precisa dar uma volta, eu deixo ele dar a volta, uma hora eu conecto de novo, porque eu tô presente ali, mas nem sempre a pessoa tá presente. Ela mesma fica nesses pensamentos circulares, na evitação e não consegue focar. Outros comportamentos que a gente faz para se sabotar e que a gente não percebe é falar baixo, raramente opinar, medo de se posicionar, só seguir o fluxo com medo de ser um empecilho. Às vezes ver uma situação que tu não concorda e não dizer nada. Se a gente for parar para pensar, a gente tem um medo ali, se eu for falar alguma coisa a respeito, vão me atacar, vão me confrontar, eu não vou saber lidar, eu não sei argumentar, eu não sei discutir, quando eu fico nervoso eu não sei o que falar. E a gente pode até ir para uma parte de achar que a nossa opinião não importa, ninguém me escuta mesmo. Eu tinha uma coisa quando eu era bem tímida que eu percebia que a gente estava num contexto de pessoas e eu começava a falar e de repente alguém começava a falar no meio. De tão baixo que eu falava e de tão, sei lá, né, de tão nada a ver as coisas. Eu acho que não acredito que eu falava alguma coisa nada a ver. Mas de quanto aquele grupo já estava acostumado a nem me ouvir. Porque eu nunca falava baixo, às vezes contava uma história sem entonação, porque a gente vai perdendo habilidades ou nunca ganhando habilidade de como contar alguma coisa. E realmente a nossa história fica desinteressante. E hoje as pessoas estão tão difíceis de manter, tá tão difícil de manter a atenção de alguém que a gente tem que fazer um rebolation para contar uma história legal e duradoura, uma história longa. A gente tem que fazer um rebolation, não dá para te contar uma história monótona que aí realmente não tem como. Aí às vezes a gente até chega à conclusão que a gente não consegue nem contar uma história, que a gente é muito prolixo, que a gente não é assertivo na comunicação, a gente tem que desenvolver a habilidade de comunicação. E aí quando a gente percebe que a gente não consegue expor uma ideia, quem sabe a gente tem que treinar realmente expor uma ideia. Eu vou saber um assunto, eu vou treinar como contar esse assunto de forma clara, de forma atrativa para as pessoas e vou entender que eu estou começando e que eu preciso desenvolver, eu preciso praticar. Hoje mesmo eu vou contar uma história para alguém e eu vou ver a reação, eu vou ver como ela se adapta, como eu estou contando a história. Eu vou dar um exemplo que eu acho que eu já dei em outros vídeos, mas que exemplifica muito, que eu tinha uma paciente que ela se achava bem desinteressante, e o namorado era muito extrovertido, as pessoas gostavam de ouvir ele, e aí um dia ela percebeu o que acontecia, que eles tinham passado por uma situação, tipo, bater o carro. E aí ela foi contar a história e para ela era tipo assim, batemos o carro, é isso. E quando ele foi contar a história, ele começou a contar que já saiu de casa com pressentimento, que sentiu o carro assim e que o lugar que eles estavam indo não era um lugar que remetia a uma boa lembrança e que E ela começou a perceber, meu Deus, olha o jeito que ele conta, até eu quero ouvir essa história. Por quê? Porque a gente não desenvolve. Às vezes a pessoa ela é tão objetiva que realmente ela se torna uma pessoa assim que as pessoas não querem ouvir muito. Isso pode ter um impacto grande. Num relacionamento, a pessoa pode criar uma ideia de você que você não opina, que você não tem voz, que você não tá nem aí pro relacionamento, que você não pensa em futuro, porque na verdade você não tá falando nada, você não tá conseguindo expor as suas ideias. No trabalho isso pode acontecer, o teu chefe achar que tu realmente não consegue contribuir em nada, que tu não pensa fora da casinha, que tu não tá ali presente no projeto, mas na verdade tu tá com medo de expor as suas ideias. Outros tipos de comportamentos que a gente faz e não percebe é quando a gente não consegue nem receber elogios. Aquela pessoa que a gente vai elogiar e a pessoa já rebate. Ah, você tá linda hoje, você tá bonita, você tá bem vestida. Capaz, a roupa aqui nada a ver, ou é que hoje eu tomei banho, é que hoje não sei o quê. A pessoa não consegue. E eu vou te falar uma coisa séria, as pessoas percebem isso. E isso passa uma imagem de insegurança. E eu não sei se você quer isso, quer manter isso na sua vida. E se tu quiser parar para pensar um pouquinho mais, se tu tiver um esquema de defectividade, sabe o que tu vai pensar? Eles estão falando isso porque eles não me conhecem direito. Se tu tiver um esquema de desconfiança, essa pessoa tem segundas intenções. E se a pessoa, por exemplo, tiver um esquema de padrões inflexíveis, que a gente tem vídeo aqui no canal, a pessoa não vai aceitar o elogio porque na verdade ela quer a perfeição. Eu não posso aceitar menos que a perfeição. O que acontece no nosso cérebro, a verdade é que a gente não consegue aceitar nada que contradiz a nossa autoimagem. E é uma autoimagem negativa, com muito viés. Mais comportamentos, gente,
ser muito sensível ao julgamento. Quando a gente é hipersensível ao julgamento, qualquer coisa, qualquer olhar diferente, qualquer frase diferente, a gente já introjeta, já absorve, já fica remoendo, já fica ruminando aquilo, ao ponto de acreditar fielmente naquilo. Até críticas que poderiam ser neutras se tornam um ataque, uma vergonha. Qualquer coisinha, se a pessoa diz, isso aqui podia estar melhor, tu já interpreta como sinal de incompetência. E se a gente não é essa pessoa, a gente conhece pessoas assim, né? Que a gente não consegue falar direito, a gente tem que pisar em ovos, porque no fundo ela passa, assim, uma imagem de insegurança muito grande. E às vezes uma insegurança que beira até pena, que passa pena para as outras pessoas. Eu não quero fazer isso com ela, então eu não vou falar porque... E eu não sei se tu gostaria de ser visto assim. A gente também projeta a nossa própria vergonha, começa a pensar dos outros, quem aparece demais é metido, a gente não gosta de pessoas histéricas, pessoas com voz alta, a gente vai criticando quem tem coragem, vai menosprezando esse tipo de pessoa, que é tudo aquilo que a gente não consegue. Não tem coragem de fazer e ainda vai criticando quem tem para se proteger, porque de certa forma aquilo expõe aquilo que tu não consegue. A gente também tem o perfeccionismo, que nos paralisa. A pessoa só quer aparecer quando tá perfeito, não quer expor nada se não tiver tudo perfeitinho, porque ela tem muito medo de ser julgada e esse julgamento pode acarretar em todo esse mal-estar, toda essa sensibilidade à crítica, toda essa situação, e ela nunca se sente pronta para fazer isso porque ela tem medo de enfrentar, vai que aconteça. A gente também cria uma invisibilidade estratégica, que é a gente até faz um bom trabalho, eu trabalho bem, mas eu não exponho. Ou faço uma exposição ali meio, a pessoa é inteligente, mas ela se omite, ela não fala, ela não responde, ela se omite, mas ela é inteligente, ela tem voz, às vezes ela nem tem dificuldade de conversar tudo, mas ela não fala. Isso causa uma coisa bem ruim, né? Porque a pessoa ela tem capacidade, ela pode receber todos os créditos, às vezes até um crédito financeiro, mas ela acaba não conseguindo, não ganhando, passando para outra pessoa essa credibilidade. E a consequência disso tudo, gente, a gente tem relacionamento superficial, porque a gente não consegue se mostrar por inteiro, a gente se relaciona e faz as pessoas se relacionarem mais com a nossa máscara do que com a gente mesmo. E a intimidade real, profunda, se torna tipo algo bem utópico, impossível. A gente também pode se estagnar profissionalmente, né? A gente já explicou todos os mecanismos e é obviamente que tu entende o porquê. A gente não consegue negociar salário, não consegue negociar promoção, não assumir uma liderança, não expor as ideias, fica invisível no trabalho. Pode aparecer uma depressão também, por todas as situações que vão acontecendo na nossa vida. E a gente vai levando, né, uma frustração constante, estarem levando crédito, uma raiva de si mesmo, uma baixa autoestima, que diz que é humildade. E se tu tá percebendo isso, talvez, tá? Tu pode estar até desmotivado no teu trabalho, se sentindo muito cansado, com sensação de vazio, uma irritabilidade maior que o normal. E pode chegar ao ponto da gente até sentir que tá perdendo um pouco a identidade. A gente começa a esquecer quem a gente é, ou às vezes pensa que a gente nunca se conheceu de verdade. E por que isso? Porque a gente nunca se permitiu ser inteiro. E eu sei que a gente tem muitas coisas que nesse vídeo tu foi descobrindo sobre ti e que a gente tem pensamentos disfuncionais, muitas crenças. Então, obviamente, né, de uma forma bem rápida e não aprofundando muito, mas, por exemplo, esses pensamentos de se eu aparecer vão me criticar, eu não sou tão interessante quanto as outras pessoas, é melhor não se arriscar, é perigoso, ou, né, eu não tenho nada para contribuir. Vamos questionar um pouquinho isso. Quais evidências que eu tenho disso? Quantas vezes eu fui realmente atacado? Ou será que eu estou usando situações ou imaginando situações? Na realidade, quantas vezes me atacaram? Que evidências que tu tem de que tu é inadequado? Em terapia cognitivo-comportamental, a gente usa muito essa pergunta. Que evidências reais? E não é as evidências que a gente diz assim, ó. Não, eu sinto que as pessoas pensam isso de mim. Eu sinto não é uma evidência. Se tu estivesse num tribunal, essa evidência não seria acatada. Então, qual é a evidência de que eu sou inadequado? A gente pode criar uns pensamentos alternativos melhores, né, pra gente se sentir melhor, que é ser realista. Algumas pessoas vão me criticar, mas outras pessoas vão me admirar, vão gostar. Eu tenho valor, assim como várias pessoas que eu conheço têm valor, e eu mereço ser visto, não tem problema. Ou eu preciso ser visto para começar a criar essa jornada, porque o risco de não tentar é bem maior do que tentar. E aí a gente vai criando essa exposição gradual para a gente conseguir ir se libertando disso. Eu sei que
Parece assim que é um problema que tu carrega há muito tempo, que é difícil dizer que tu vai fazer uma exposição gradual agora. Obviamente, né? Quando a gente faz terapia, a gente vai fazendo esse caminho juntos. Que muitas vezes a gente precisa mudar muitas crenças para conseguir fazer isso. Mas a gente conseguir se expressar, nem que seja onde eu vou dar bom dia para tais pessoas, eu vou chegar falando, eu vou perguntar, eu vou falar alguma coisa nada a ver, eu vou comentar alguma coisa que não me remeta a nenhum perigo, eu vou chegar comentando tal assunto, vou estimular o pensamento, pensamentos dos outros, vou ficar numa conversa por mais tempo que o normal, não vou querer sair embora, não vou querer sair logo e vou ficar na conversa, vou tentar fazer essa conversa durar o máximo possível. Vou me elogiar publicamente, eu vou gravar um vídeo, eu vou gravar um stories, pensar numa palestra, dar uma palestra e ser o centro das atenções. Eu sei que já te deu um circo-tico aí, né? Se tu tá nesse vídeo e esse conteúdo é pra você, já deu um circo-tico. Mas eu quero te mostrar que é gradual e que aos poucos a gente vai mudando as crenças no meio do caminho. Às vezes esse processo demora um tempo porque justamente a gente vai lidando com as nossas próprias dificuldades. E a cabeça de quem começa numa micro expressão, né, numa situação onde está começando a se expor, é muito diferente da cabeça que se sente preparada a se desafiar numa palestra. Então a tua cabeça muda muito, entende? É um caminho difícil, gente. Eu sei porque, né, eu conto aqui a minha história para vocês em inúmeros vídeos. É um caminho difícil, mas é muito gratificador depois que tu conhece a vida, que tu deixa isso para trás. As coisas boas que podem acontecer na tua vida, elas estão te esperando e só esperando, na verdade, tu querer passar por isso, querer deixar tudo isso para trás realmente. Esse é o meu recadinho final pra gente finalizar o vídeo. Um beijão e até o nosso próximo vídeo.